Boa noite. Eu estou um pouco nervoso falar para vocês aqui sobre essa pesquisa. Também eu peço desculpas porque eu estava viajando e eu juntei algumas slides para apresentar um pouco do nosso trabalho, do nosso grupo, e está em inglês ainda. Então, desculpe, eu vou tentar explicar da melhor forma. Também, se vocês não entendem, como vocês já perceberam, os nossos brasileiros, se vocês têm algumas dúvidas ou não entenderam alguma coisa, por favor, me interrompam e eu posso tentar explicar de novo, tá? Também, quem quer me ajudar em traduzir algumas coisas, muito bem, tá bom? Eu vou falar um pouco sobre alguns projetos que a gente começou a desenvolver nos últimos anos e também convidar vocês para participar, para trocar ideias e enfim. Primeiro, a gente tem um grupo bem diverso. Aqui em cima tem as cabeças na ordem alfabética, então tem nada a ver, tem o Jorge Mó, o Gito, o Ricardão e eu, a gente está tentando desenvolver um projeto juntos, principalmente olhando essa conexão entre espiritualidade, saúde mental e transcendência. A gente tem vários projetos sobre emoções transcendentais, como podemos entender esses sentimentos que muitas vezes não fazem parte da psicologia e da psiquiatria, como podemos entender essas emoções. Então, por exemplo, o Thiago aqui, o meu, ele trabalha muito com essas questões e a gente tem vários postdocs e pesquisadores e muitos alunos que trabalham com a gente, mas a gente sempre precisa mais pessoas com conhecimento, com ideias, com interesse de trabalhar nessa área, porque é um pouco difícil essa área, que tem vários preconceitos, é difícil. A gente também agora tem apoio da Ciência Pioneira, uma iniciativa nova, que a proposta dessa iniciativa é expandir as fronteiras da ciência em si, conhecimento. Vocês podem ver aqui o propósito, a ideia dessa iniciativa, que é principalmente desenvolver a ciência e transformar a ciência para ajudar a resolver vários problemas na sociedade. E tem vários eixos dentro dessa iniciativa, tem alianças estratégicas com instituições de fora, tem apoio à formação, então vai ter bolsas para alunos, que acho que é muito importante nesse campo, investimento em infraestrutura e pesquisa em si, criar um ecossistema de criar conhecimento, de trabalhar de uma forma científica nesse campo e ações educacionais. Então vai ter palestras, vai ter workshops, vai ter interações com pessoas da população. Tem 3 áreas de foco. A gente principalmente está nesse lado aqui, neurociência e cognição, mas tem outros lados, biologia molecular, física e matemática, etc. Dentro dessa área aqui tem vários pesquisadores, como eu já mostrei, e eu vou principalmente hoje falar um pouco sobre essa pesquisa aqui, experiências não ordinárias e saúde mental no Brasil. A gente está tentando adaptar um inventário e levantar a prevalência dessas experiências de uma forma geral na população e também o vínculo à saúde mental. Porque algumas pessoas eles se sentem muito à vontade, outras pessoas se assustam e sofrem muito com essas coisas que parece que ninguém tem, mas a gente principalmente quer saber quantas pessoas têm essas experiências. Então, o nosso grupo em si está fazendo várias pesquisas em várias áreas, tem fenomenologia e fisiologia da espiritualidade. Eu trabalho um pouco com
com isso. A gente trabalha com neurociência afetiva e neurociência transcendental, também trabalha um pouco com isso, mas tem também o outro lado que é focado em ontologia, informação e física, né? Tipo, interação mente-matéria, transcendência da mente na matéria, etc. São coisas que eu não entendo nada. Então, tem outros pesquisadores que trabalham principalmente nessa área. Se vocês têm interesse em saber mais, eu posso colocar vocês em contato com as pessoas. Enfim, experiências não ordinárias podem ser muitas coisas diferentes. Pode ser um amor, de repente você sente um amor que se destaca e você sente tipo, um amor para o mundo inteiro. Pode ser que você está ouvindo vozes no momento quando ninguém está por perto ou alguém está tocando em você. Pode ser tipo uma inspiração, de repente você entende como o universo funciona. Pode ser várias coisas, mas o que geralmente marca as pessoas é tipo que uma coisa de repente acontece e tipo transforma a sua vida. E depois você tem opções de fazer várias coisas com essa experiência ou não. Como uma coisa, eu sou meio cético. Tem todas essas pessoas dentro do nosso grupo que acreditam em várias formas. Eu sempre estou bem cético. Me coloco como agnóstico. Eu não sei. Estou tentando entender, mas eu não sei. E para saber, você tem que testar. Essa é a minha filosofia. Eu já peço desculpas que pode ofender algumas pessoas. Como eu cheguei nesse ponto para pesquisar essas coisas? Porque eu acho que é importante estudar esses fenômenos de uma forma geral. Eu trabalhava muito com o ritual. Tem várias teorias na biologia, na psicologia, sobre as funções de rituais. Porque a gente faz coisas que muitas vezes não parecem fazer muito sentido, sabe? Muitas coisas que a gente faz parecem um pouco absurdo. Vou colocar assim. E o porquê? Porque algumas pessoas perfuram a boca e andam tipo horas e horas no sol, se você pode ficar em casa tomando chá geladinho e relaxar. Por que a gente faz isso? Parece um pouco estranho, certo? E eu participei em vários rituais buscando entender as funções. E a gente acha que a gente encontrou algumas funções rituais. Se vocês têm interesse, posso falar sobre isso. A gente fez vários estudos em campo, a gente fez vários estudos experimentais dentro do laboratório e conseguiu entender algumas coisas. Mas uma coisa que eu nunca estava querendo tocar era uma coisa de mediunidade, transe, tipo, de repente a pessoa muda completamente, começa a falar de uma forma diferente, trema, cuspe, faz vários, tipo, consegue se cortar e não sai sangue, ou corta um pouquinho e sai muita sangue. Para mim foi uma coisa tipo um pouco estranho. O que está acontecendo aqui? E uma coisa que eu trabalho também com alguns projetos que a gente analisa textos antigos, os primeiros relatos dos humanos, as primeiras histórias, por exemplo, a epopeia do Gilgamesh. A gente faz análise porque não dá para entender, não dá para perguntar às pessoas o que eles pensaram antes. Porque eles morreram 4.000, 5.000 anos atrás. Mas a gente consegue analisar as palavras e chegar, de certa forma, entender um pouco o que as pessoas pensavam. E se você está olhando esses textos bem antigos, eles estão cheios de experiências não ordinárias de uma forma ou outra. Isso também eu acho que é muito curioso, porque isso é no início da nossa história
escrita. E eles gastaram energia para colocar essas experiências, principalmente no início, nesses tablets de barro, fizeram, sabe, tipo um trabalho. Hoje em dia, você dirigir ou você escreve de uma forma bem rápida. Antigamente, era um esforço para fazer isso. Eles dedicaram muito tempo para relatar essas experiências, que eu acho que é uma coisa bem interessante. Enfim, eu fiquei muito curioso e pensei o que está acontecendo aqui. A primeira vez quando eu comecei a pensar sobre isso com um pouco mais interesse era em 2015, quando eu fiz eu fui para Dinamarca, trabalhei num instituto de estudos avançados e eu mostrei alguns vídeos dos rituais para psiquiatras e eles falaram: caraca, você tem que internar esse pessoal ali. Para mim foi uma coisa porque eu estava participando dos rituais e eu achei curioso, mas eu nunca olhei dessa forma. Você tem que medicar todos esse pessoal lá. Pensei, isso estranho, parece as pessoas funcionam no dia a dia, mas no ritual a vida muda, uma coisa muda. Isso foi a primeira coisa que eu achei muito curioso. Então eu comecei a olhar um pouco a literatura, mostrando de um lado que algumas pesquisas mostrando que, por exemplo, visões, alucinações, ouvir vozes parece bem mais comum do que a gente acha, de um lado. E de outro lado, os psiquiatras geralmente só encontram pessoas com problemas. Tem outros problemas, então a gente não sabe o que é o fenótipo, o que é o fenômeno da população geral. Eu achei isso muito curioso, tem essa divisão, de certa forma. E só para mostrar um pouco esse ritual que eu estava estudando entre 2011 e 2016, na Tailândia, a gente fez rituais em muitos mundos, mas aqui no sul da Tailândia, várias aldeias lá fazem ou participam desse ritual, que principalmente são grupos chineses que migraram nessas áreas 200, 300 anos atrás. E esse ritual acontece 9 dias, vinculado com a lua, acontece 9 dias, geralmente outubro, novembro, e mais de 1 milhão de pessoas participam. Não um ritual pequeno, um ritual bem grande. Então eu estava vinculado com alguns tempos que você vai ter rituais bem calmas e outros em que as pessoas, de certa forma, se machucam, entram em transe e fazem coisas que eles não conseguem durante um dia normal, passando fogo aqui, se corta, coisas assim. Que eu acho que, para mim, foi uma coisa interessante. E eu estava principalmente interessado nessas questões de dissociação, de receber a médium. Eles se descrevem como um cavalo. Alguém está sentado em cima de mim e está dirigindo. Então, eu montei um grupo de, principalmente alunos. A gente estava trabalhando com vários alunos. A gente participou em 53 rituais em 7 templos em 2 cidades, e a gente perguntou os participantes, alguns médicos, mas principalmente pessoas que estão assistindo o festival. E o que eu estava querendo saber com essa influência dos psiquiatras, qual é a prevalência das pessoas que estão participando aqui de alguma forma de dissociação, às vezes fora do contexto ritual. Isso é a pergunta. Fora do contexto ritual, às vezes você anda e de repente você não lembra de onde você vem, para onde você vai.
você sente que o mundo está um pouco irreal, tipo, parece estranho. Você tem essa sensação que você está se vendo de fora, então essa sensação fora do corpo. Você ouviu vozes, ou você sentiu que alguém está em controle de você, então um médico que está controlando suas ações. Então eu perguntei isso aqui e a proposta era, tipo, ninguém vai falar que eles têm essas percepções, mas o que a gente encontrou, quase 30%, ou mais de 30% aqui, relataram no mínimo uma dessas experiências nessa população, que eu achei incrível, que meus colegas psiquiatras falaram, não, tipo, 2% no máximo, que senão você tem que internar no hospital, mas parece bem mais comum. Isso foi em 2015, eu nunca publiquei esses dados, uma coisa que ficou lá, até eu encontrei com o Gico, o Jorge Moll, e a gente começou a conversar o que está acontecendo aqui. Então, foi publicado ano passado uma pesquisa aqui no Brasil, a primeira pesquisa de escala grande, do grupo do Mário Pérez, lá, e o Alexandre faz parte também, Giancarlo do chat, várias pessoas, e eles perguntaram, uma amostra online, eles perguntaram sobre várias diferenças, tipo, dissolução do ego, de repente você desaparece, você não mais existe, ou a presença de alguma pessoa que morreu e você, de repente, você sente que alguém está aqui com você. Uma coisa que eu acho que eu fui para Hong Kong para uma reunião semana passada. Eu só comentei que eu estou fazendo isso e uma pessoa virou para mim e falou: eu preciso falar com você. Eu trabalho no hospital. Todo mundo lá percebe que tem mortos aqui perto. Eu não estava tipo elicitando ou tipo pedindo, mas foi uma coisa tipo, ela fica assim: eu preciso falar com você. No hospital, todo mundo está tipo com essa sensação que tem mortos aqui perto. Eu acho que é curioso, mas enfim. Tem mortos aí também agora. Será que eles estão mesmo mortos? Como você sabe? Ouvir pessoas que morreram. Por exemplo, só ouvir, ver espíritos. Então, algumas das perguntas. E o que vocês vão ver aqui, vermelho aqui, nunca aconteceu. Mas esses números aqui já indicam, por exemplo, sentir a presença de alguém que morreu. 50% da população brasileira tem essa sensação, no mínimo, uma vez na vida. Dissolução do ego. Você parece que você está desaparecendo de repente. Olha, quase 30%. 3 pessoas têm essa sensação, no mínimo, uma vez. Ouvir pessoas que morreram já. Tipo, você está na cozinha, de repente alguém está falando com você que você sabe que morreu um tempo atrás. 40% quase. Isso chama a atenção de certa forma. E o que a nossa proposta do projeto em si era o vínculo com saúde mental. Porque você pode imaginar, você está na cozinha, você está preparando o jantar e de repente você está ouvindo uma pessoa que morreu. É assustador, não? O que é o vínculo com saúde mental? Algumas pessoas lidam muito bem com essas. Agora tem um movimento de ouvir vozes no mundo internacional e algumas pessoas não têm problemas, outras pessoas sofrem muito. Como podemos entender
porque algumas pessoas sofrem e outras pessoas não. Algumas pessoas têm uma vida cheia de realizações, outras pessoas não. O que, tipo, de novo, falando com psiquiatras, o foco muitas vezes é como podemos entender quem vai sofrer num momento de uma forma clínica. Como podemos, tipo, intervenir de uma forma mais cedo. O psiquiatra tem essa preocupação também, que eu acho que é importante também. Então, isso foi a proposta. A gente começou com uma revisão da literatura para entender essas experiências, o que a gente sabe de ter essas experiências e relatos de saúde mental. O que a gente sabe olhando as pesquisas que já foram feitas. No final, a gente encontrou 157 estudos. A gente focou principalmente em estudos quantitativos. Então, com um questionário, um diagnóstico. Então, você consegue identificar números. Mas a gente já encontrou o problema. Uma coisa, muitas vezes, as pessoas, os pesquisadores colocam tudo juntos. Então, se você está ouvindo vozes, ou você de repente sente um amor extraordinário para todo mundo, eles colocam juntos. Então, você não sabe o que está acontecendo. A outra coisa, uma avaliação do bem-estar, muitas vezes, está dentro do instrumento que pergunta sobre essas experiências. E aqui o desafio é o seguinte: se você está vendo de um lado religioso espiritual, muitas vezes você coloca de uma forma positiva. Eu estou ouvindo a voz de uma força maior que é positiva. Lógico, porque talvez você vai falar sim, eu estou ouvindo. Mas as escalas clínicas muitas vezes perguntam: você está ouvindo uma voz e já implica que você está com problemas mentais. Então, a forma como você pergunta, muitas vezes já coloca um certo viés nas respostas. E por isso você já tem várias pesquisas mostrando que quase ninguém está ouvindo e quase todo mundo está ouvindo vozes. Porque a forma como a gente pergunta. Então isso já era um problema que a gente identificou, porque tem esse lado com um diagnóstico psiquiátrico. Tem essa associação com espiritualidade, religião, e também tem um lado de habilidades incríveis. Por exemplo, prever o futuro, premonição. Uma coisa que, se você consegue, é incrível. Então, como podemos separar tudo isso? E aqui são alguns exemplos de ouvir vozes, tipo sentir a presença de Deus, até do diabo, ou tipo estar com problemas mentais porque você está ouvindo. Então é bem diverso como foi perguntado isso na literatura. Então a gente entrou em contato principalmente com a Ann Tace aqui, que é ela trabalha na área da ciências das religiões nos Estados Unidos, e a proposta dela era separar a experiência da avaliação, da interpretação. Então você vai perguntar sobre a sensação dentro do corpo, o que você está ouvindo, e tentar separar completamente essa interpretação, o appraisal em inglês. Como você vai criar um sentido em cima dessa experiência. Isso é a proposta. E também o foco é em experiências que se destacam de certa forma. É uma coisa fora do normal, uma coisa que não é, tipo, dentro do seu dia a dia, não é comum. Você vai lembrar essa experiência. Essa experiência marca você de certa forma. Porque todo mundo sente amor. Mas um amor que você vai lembrar essa força, essa sensação que se destaca de todas as outras formas de amor que você já sentiu na sua vida. A gente está focando nessas experiências que marcam as pessoas. E dentro desse inventário que ela começou a construir,
ela colocou tipo 13 emoções, que ela vem da religião, então emoção é uma coisa muito importante nas escrituras religiosas, compaixão, amor, tem uma emoção que é muito difícil de traduzir para o português, sentir tipo pequeno em frente de uma coisa grande, enorme, gigantesca, tipo essa sensação, sabe, essa sensação que você vai sentir, você vai lembrar. A gente tem, nessa versão original, a gente tem 6 experiências sensórias, ouvir vozes, sentir um toque, quando ninguém está por perto. A gente tem habilidades, então prever o futuro, ou tipo, pensar numa pessoa e tipo, 5 minutos depois a pessoa liga. O senso do ego, então se você, tipo, a dissolução do ego, por exemplo, você de repente desaparece, você não existe mais, você tem essa sensação que você não existe mais. A presença de várias forças, então a presença de pessoas que já morreram, a presença de forças maiores, mínimo significativo, de repente você tem essa sensação que você entende tudo. E também doenças e saúde. Uma cura, de repente você estava doente, sem expectativa, e de repente, dentro de poucos dias, você se recupera, ou a sensação de quase morte. E no início a gente teve vários appraisals, o estado mental, o impacto na vida. Então, várias perguntas que ela colocou como os primeiros pontos do interesse dela. E o nosso grupo também estava querendo entender um pouco mais essas questões da dissociação e mediunidade. Tipo, como podemos entender experiências vinculadas com mediunidade no contexto brasileiro. A gente buscou de novo vários livros, vários documentos, e a gente criou uma primeira lista de 160 itens, mais ou menos. E sobre essas interpretações, a gente ainda está no processo de validar, de testar tudo isso. A gente colocou várias perguntas sobre o processo de interpretar. Também a gente estava querendo entender um pouco melhor o contexto em que essas experiências aparecem no surdo. Então, a gente pergunta quantas vezes aconteceu durante a vida, qual foi as características da situação em que isso aconteceu, quanto tempo durou. Lembra, a gente também quer, em um momento, chegar em neurociência também. Então, a gente tem que mapear muito bem essas experiências para depois entender, talvez, o que é possível de testar dentro de um laboratório. Se é uma coisa que vai acontecer uma vez na sua vida, que dura 1 segundo, a gente não tem uma chance de fazer uma análise tipo, com fMRI, tipo, uma coisa bem complexa. O que acontece uma vez, dura tipo milissegundos e passou. E você vai viver com essa experiência sua vida inteira. Avaliação social, que eu acho muito interessante. O que as pessoas acham? Eles apoiam você com essa experiência ou não? Eu acho que isso é uma coisa... Eu quero ver os dados aí. A gente ainda não tem esses dados. A sua habilidade de controlar essa experiência. Eu já participei em alguns grupos de médiums e parece isso um desafio mesmo. Como você vai controlar essa experiência? E para mim é uma coisa interessante. Como podemos ajudar as pessoas a controlar essas experiências de uma forma mais produtiva? Eu acho que para mim um interesse pessoal, que eu acho que aqui a gente tem um caminho para ajudar as pessoas. Enfim, a idade, quando isso
aconteceu a primeira vez e tentativas de reviver essas experiências ou evitar essas experiências, porque isso também, se você não gostou da experiência, provavelmente você vai tentar evitar essa experiência. Se você gostou, você vai tentar, você vai procurar de novo. Enfim, como podemos validar? Aqui a gente está falando sobre experiências específicas. E aqui a gente vai entrar agora numa discussão bem psicométrica. Eu sou psicólogo, então eu gosto de perguntar, fazer um questionário complexas. Todo mundo acha muito chato. Meus alunos geralmente eles morreram, porque a gente força eles responder a horas e horas de questionário. E a gente tem muitas técnicas que funcionam para ver se as pessoas entenderam as perguntas ou não. Mas agora a gente tem uma experiência. Então a gente tem que pensar como podemos validar essas perguntas. E aqui a gente adaptou o processo que se chama Response Evaluation Process, o processo da avaliação da resposta. O que a gente fez? A gente sempre colocou o item, tipo, a pergunta sobre a experiência. Por exemplo, você já uma vez na sua vida ouviu vozes quando ninguém estava por perto. E a gente pergunta, você já teve essa experiência? Caso que sim, por favor, explica detalhadamente o que aconteceu, o que você sentiu. Se você não teve essa experiência, tenta dar um exemplo o que essa experiência envolve. E também a gente perguntou às pessoas para parafrasear a experiência também, para ver se eles entenderam. E depois a gente tem 4 assistentes de pesquisa que vão avaliar cada resposta para ver se essa pessoa de verdade entendeu a pergunta ou não. E se 80% das pessoas entenderam a pergunta da forma que a gente estava querendo, o item passa e a gente vai usar esse item para uma pesquisa depois. Senão, a gente tem que reformular, revisar a experiência e tentar de novo. E a gente fez isso em várias iterações até a gente chegou numa lista que, nesse caso, 31 itens que passaram. Alguns itens a gente não conseguiu validar. As pessoas entendem as perguntas de várias formas, mas não da forma como a gente estava querendo. Então isso eu acho que é muito curioso, porque na literatura muitas vezes as pessoas, os pesquisadores não olham o lado dos participantes, como os participantes entendem as perguntas. Eu acho que eu gostei muito dessa forma de pensar, por isso a gente adotou essa técnica. E a gente também testou os itens do appraisal, e os appraisals eram mais de uma forma mais fácil. A gente também incluiu, no final, a gente testou vários itens. A gente não testou todos os itens, 160 itens, porque é muita coisa. Mas a gente sempre fez uma votação dentro do nosso grupo e no final a gente conseguiu passar ou validar 5 itens. E a gente também fiz a mesma coisa com emoções transcendentais. Se vocês têm interesse, podem falar comigo depois, porque eu acho que esse lado aqui, essas emoções que conectam você com outras pessoas, eu acho que é bem curioso, bem interessante. E a gente também validou alguns itens aqui. Uma questão que eu achei muito interessante também: por que algumas pessoas entenderam os itens como nós pesquisadores queremos e outras não? Tem talvez um fator. O que a gente achou aqui? Desculpa, eu vou tentar explicar aqui o que vocês estão vendo. A primeira coisa, mesmo assim, eu não estou conseguindo ler, mas tudo bem. Aqui, a primeira coisa que explica mais
é a pessoa ter tido a experiência. Se você teve a experiência de sentir amor, você vai explicar de uma forma que a gente vai falar, essa pessoa teve a experiência de amor, faz sentido. Se você ouviu vozes, você vai conseguir descrever uma situação bem detalhada que depois os assistentes vão classificar como entendido. Se você não teve a experiência, é muito mais difícil de entender. Isso é uma coisa que a gente discutiu muito. Pessoas que não têm uma certa experiência, muitas vezes nem conseguem imaginar o que é essa experiência. Isso complica bastante. Como você pode perguntar numa população, numa pesquisa geral, pensa tipo saúde pública, você vai fazer uma entrevista, uma pesquisa com todo mundo, e a pergunta parece muito aleatória para uma pessoa. É um pouco complicado. E aqui a gente não tem uma saída. Muitas coisas provavelmente pessoas vão sentir, mas vai ser muito difícil de identificar essas experiências e essas pessoas numa população geral. Porque só faz sentido quando você tem essa sensação, essa experiência. E a segunda coisa que eu achei muito interessante, educação. Com o maior nível da educação, você entende as perguntas mais, que também faz muito sentido, mas tem várias implicações se você quer entender a prevalência dessas experiências numa população geral, como o Brasil, onde 30% da população não terminaram a escola. A gente vai ter vários desafios para perguntar sobre essas coisas em geral. Uma coisa que eu acho que também é muito interessante. Agora a gente tem um questionário, a gente apresenta uma experiência e a gente pergunta, você teve essa experiência, sim ou não? Mas a gente sabe nada o que a pessoa sentiu. Eu acho que isso também é um desafio, porque se você está ouvindo uma voz, se você está sentindo um amor, se você está sentindo uma compaixão, qualquer outra experiência, tem várias qualidades diferentes, e isso vai ser um outro desafio, entender um pouco todos esses tipos, todas essas detalhes que a gente ainda não pegou aqui. A gente sabe que uma pessoa teve uma experiência, mas a gente sabe nada sobre o tipo da experiência, que eu acho que vai ser um desafio mesmo fazer isso no futuro. Uma coisa que eu achei curioso também, muitas vezes você olha essas pesquisas no contexto de saúde pública, já está vinculado com saúde mental. Então você vai perguntar, você está doido ou não? Tudo bem. Mas é assim, por exemplo, no ritual, quando eu cheguei lá, todo mundo está me olhando como psicólogo e as perguntas eram tipo, você acha? Eu sou maluco? Isso acontece muitas vezes. Eu falei, não, eu estou aqui para estudar o ritual, mas a preocupação já é, você vai me classificar. E uma fonte bem simples que a gente pensou fazer, vamos fazer um mini experimento. Vamos colocar perguntas sobre saúde mental primeiro e depois a gente pergunta sobre essas experiências, ou a gente coloca essas experiências primeiro e saúde mental depois. Porque a primeira versão já vai trazer esse olho, aqui uma pessoa está interessada na minha saúde mental, então cuidado. E a gente fez um experimento bem simples, colocando aleatoriamente pessoas nessas ordens diferentes. Teve uma outra condição que eu não vou entrar aqui agora. E, de verdade, se você coloca
as experiências primeiro, as pessoas têm mais vontade de ser, ou de dizer, de contestar, sim, eu tive essa experiência. Se você coloca saúde mental primeiro, já tem um certo receio e as pessoas falam, talvez melhor colocar não. Tem uma diferença aqui, não é tipo muito grande, mas é razoável. Mas a coisa que eu achei muito interessante aqui, quando você coloca a ordem, a frequência relativamente para cada experiência, e você olha cada braço do nosso experimento, a ordem fica igual. Então, a experiência que é mais comum nesse tipo de pesquisa até agora, geralmente são coisas tipo amor, são coisas tipo déjà vu, tipo, de repente você acha, eu estava aqui nessa situação antes. E as coisas mais incomuns são coisas de verdade, sensação do corpo, da mente fora do corpo, etc, etc. Então, essa ordem é bem preservada. Então, se você pensa em saúde pública, eu acho que dá para extrapolar. Se você quer entender uma pessoa específica, já vai ser mais difícil, porque vai ter talvez algumas receios, preconceitos, ansiedade de responder como a pessoa está se sentindo. Então, essa coisa que você está vendo muito na literatura, essa prevalência absoluta, eu estou com um pouco de dúvida se a gente consegue interpretar isso de uma forma, mas se você tem várias experiências, eu acho que a ordem geralmente implica alguma coisa sobre essa distribuição na população. Então, só rapidamente também, porque eu tenho 200 slides. Quanto tempo vocês têm? Não, eu não vou chegar no fim. E eu vou pular daqui um pouco, mas eu quero só mostrar esses são dados bem recentes. A gente conseguiu coletar esses dados mês passado. A gente começou a analisar nesse momento. A gente pegou uma amostra representativa online. Então vocês já conhecem um viés que vai acontecer aqui. Uma amostra online. Qual é a probabilidade que vocês vão encontrar pessoas sem educação no contexto online? Em teoria, a gente tem que encontrar 34% da população. 9%. Até estou com algumas dúvidas sobre se eu posso acreditar nesse número ou não. E a gente tem muitas pessoas com ensino superior, universitário, etc, etc. Isso é um viés, mas em geral a gente tem uma representação boa da idade, região do país e gênero. E só para mostrar, os mais comuns, compaixão e amor. Acho que é legal. Às vezes eu estou esperando que isso vai transformar o Brasil também, mas isso também é uma expectativa. E os menos comuns, sentir uma aura ao redor de pessoas, sentir que tem objetos que têm uma alma e tem uma poder que você não consegue explicar, a sensação de ter alguém dentro do seu corpo que está tomando controle de você. Mas mesmo assim, os números são bem mais altos do que a literatura psiquiátrica implica. A literatura psiquiátrica fala de 2%. A gente aqui tem já mais de... gente, está embaçado mesmo. Quase 20% aqui. De 15% aqui em cima, vai essas aqui.
Agora, olhando algumas que eu achei interessantes, visões, sentir a presença de algumas pessoas que morreram já, ou sentir a presença de forças maiores. A gente perguntou sobre forças maiores. É bem incrível. 45% dos brasileiros dentro dessa amostra aqui já sentiram uma força maior que não é explicável de uma forma comum. Sentir a presença de alguém que já morreu, 22%, ouvia vozes, bem comum, 66% da população. Sentia o cheiro de uma coisa que não está por perto, muito comum, 60%. Essa sensação de repente, seu ego está diminuindo, você está pequenininho, também, muito comum, 60%, etc. Então, eu acho que aqui já tem um perfil bem interessante o que está acontecendo na população geral versus a literatura científica. Porque tudo isso a gente tem que chamar os psiquiatras aqui, eles têm muito trabalho para fazer. Revisitando minhas conversas 2015 lá na Dinamarca. Para terminar agora rapidinho, a gente encontrou algumas diferenças entre os gêneros. Geralmente as mulheres relatam mais do que os homens, e a única diferença em favor aos homens, os homens relatam mais devoção para pessoas, geralmente líderes. Então eu achei curioso, mas tudo bem. E aqui também diferenças, por exemplo, aqui. Positivo implica que teve mais, então as pessoas mais velhas têm mais essa sensação de sentir a presença de alguém que morreu, porque faz muito sentido. Você sente falta, você vai ouvir vozes, certas formas, etc, etc. Educação, eu acho que também tem algumas diferenças bem interessantes. Pessoas menos educadas, então a população mais pobre, de certa forma, sente muito mais dor mesmo, sente mais parálise, mais sensação de quase morte, ouvir vozes, visões, toques, etc, etc. Então, se você pensa, tipo, dor, parálise, quase morte, são coisas bem negativas. E parece mais comum em pessoas que relatam um nível de educação mais baixo. As pessoas mais educadas têm mais essas coisas positivas, emoções positivas de várias formas. Você sente absorção, então você está fazendo um trabalho e você esquece o tempo e de repente você acha, o tempo passou e eu nem percebi. Sonhos lúcidos, psychic vampirism, essa sensação que alguém está tirando sua energia. Mais comum, eu acho que também, porque acho que pessoas mais educadas são em posições com mais controle, e quando você sente que alguém está tirando sua energia, isso impacta você de certa forma. Mas enfim, também uma outra coisa que os nossos colegas da psiquiatria têm muito interesse é, tipo, tem clusters, tem tipo agrupamentos, que isso você já vai direcionar o diagnóstico. A gente está no processo de fazer isso. Uma coisa que eu só quero destacar aqui agora, é muito difícil de fazer isso de uma forma boa. Muitas vezes você vai ver na literatura uma classificação, uma análise estatística com poucas pessoas. A gente fez algumas simulações com estatísticas para saber quantas pessoas a gente precisa para ter a certeza que esses agrupamentos são reais. Eu mostrei aqui, a gente tem 2.000 pessoas. A gente fez uma simulação, a gente precisa mais de 3.000
quase 3 mil pessoas. Isso uma pesquisa enorme. Então, muitas vezes, quando você vai ver uma análise diagnóstica dentro de um contexto clínico, eu estou desconfiando um pouco como essas experiências se relacionam. Quais experiências vêm juntos? Porque isso que o psiquiatra geralmente quer saber. Então, eu vou pular aqui. A gente fez muitas análises estatísticas, como falei, talvez tem 5 grupos. Eu não vou entrar nessa discussão, como falei, a gente não tem uma amostra suficiente para falar com confiança sobre isso, mas a gente está coletando mais dados novos, porque a gente agora tem uma estrutura aqui. A gente não sabe se essa estrutura é de verdade ou um artefato estatístico. Então a gente tem que coletar dados novos e testar isso de uma forma diferente. Então, uma coisa, não acredita em pesquisas com poucas pessoas quando você quer falar sobre essas experiências e como essas experiências se relacionam. E com isso, eu tenho a expectativa de voltar para estudar rituais. Com essa pesquisa, a gente já começa a fazer uma pesquisa agora, olhando principalmente o que as pessoas fazem com esse dom, com essa forma de essas experiências. O que eles fazem? Cura, ajuda, o que eles fazem, como eles fazem. Então isso já entra muito nessa outra linha de pesquisa que eu hoje não vou apresentar, mas a gente quer entender um pouco esse lado positivo. Agora você tem essa experiência, o que você está fazendo com isso? E quero chamar vocês também, se vocês têm interesse, vai ter um workshop com vários pesquisadores, a Entace vai participar, o Alexandre vai participar, vai acontecer lá em São Paulo, a inscrição é R$80 e vai para uma ONG que trabalha com essas questões, e a gente vai ter 3 dias de conhecimento, 3 dias de troca de ideias, e seria muito legal se vocês têm interesse de participar, ou depois a gente vai colocar todas as palestras online, se vocês querem assistir também é muito bem-vindo. Então, agora, muito obrigado, e qualquer pergunta, dúvida, um minutinho, por favor. Ronald, muito boa a sua apresentação. Nós vamos passar aqui para o Roberto, que vai dirigir aqui nos próximos 20 minutos. Eu só pediria que as perguntas que cada um fizer, que sejam curtas, por favor, que não façam uma descrição enorme da vida, porque para permitir que outros também possam participar. Roberto. Sofia, muito obrigado por sua apresentação. Ela tem a peculiaridade de trazer um cientista, né, na pesquisa de raiz, uma pesquisa bastante difícil. Aqui é uma casa espírita, né, uma associação médica espírita, e que passa, assim, sai de alguns pressupostos, né? Você conhece bem, até pela vivência que você tem acompanhando os rituais, de uma visão de vida após a morte, de reencarnação, os mecanismos de mediunidade, todos assim descritos, né, de uma forma muito detalhada na literatura espírita. E a ciência, ela sempre compra o desafio das explicações. Então, todo o processo de dicotomia, de separação da ciência e da religião, hoje a gente vê uma aproximação de parte a parte. A religião se despindo dos seus dogmas para aceitar a visão da ciência, e a ciência abrindo as
vamos abrir para perguntas, conforme nosso presidente solicitou, perguntas bem objetivas, não consultas, mas assim, né? O que é que o nosso palestrante pode nos auxiliar? Por favor. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Márcio Cabral e não é propriamente uma pergunta, é um comentário e você comentar uma resposta. Ele não é pergunta. Rapidinho, você é da América dos Estados Unidos? Não, eu nasci na Alemanha. Meu filho mora em Berlim, aí é da Hauptbahnhof. Rapidinho, por que eu perguntei se era dos Estados Unidos? Porque a gente sabe que os Estados Unidos é um país bastante protestante, na sua maioria é protestante. Caso você fosse dos Estados Unidos, seria ainda mais louvável o seu trabalho, que é espetacular, que é maravilhoso. Até porque Albert Einstein já tinha dito que a ciência sem religião é cega e a religião sem a ciência manca. Ou seja, os dois têm que andar. E a gente sabe também que o povo americano é um povo extremamente materialista. Tá? Então, eu imaginei que você sendo dos Estados Unidos, esse trabalho seu que é maravilhoso, que é a ciência ajudando a espiritualidade. Quem dera que esse seu trabalho tivesse em cada país do globo, em cada país da Terra, houvesse um trabalho igual ao seu. Então, por favor, receba meus humildes parabéns e espero que continue assim sempre. Bom? Doutor Fischer, vamos transformar isso numa pergunta. E é assim, o que a gente tem de religiosidade, de sincretismo no Brasil, e o que não tem na Europa ou nos Estados Unidos, e que possa ter impacto nas pesquisas. Por exemplo, na Sociedade Brasileira de Cardiologia, que a gente discute muito a religiosidade organizacional e não organizacional, o impacto que ela tem, mas, por exemplo, no Japão não existe uma religião. Então, como é que isso tudo tem impacto na documentação dessas experiências não habituais, né? E nesse contexto de entender o impacto que isso tem nos resultados? Se você está olhando a literatura, é principalmente pesquisas feitas na Europa, nos Estados Unidos. Não tem muita informação. O Érico Maraldi, que é um colega aqui, ele é psicólogo e trabalha com religião. Então, ele sabe o campo. Eu não conheço muito bem o campo da psicologia da religião. Mas ele sempre fala, tem muitos estudos de caso, tem muitos estudos qualitativos com pequenos grupos, mas a gente não tem uma visão do Brasil inteiro, por exemplo. Então, isso é uma das propostas dessa outra pesquisa, foi exatamente essa divisão tipo institucional e fora da instituição. O que as pessoas fazem dentro da igreja, do templo, qualquer coisa, e fora. Porque aqui tem essa mistura. Você vai na igreja e você vai pedir ajuda de outras formas para quem você acredita vai te ajudar. Uma coisa, por exemplo, você estava falando sobre a reencarnação. Nessas pesquisas lá da Tailândia, é um festival, um ritual budista taoísta. Então todo mundo acredita na reencarnação. E em vários momentos eu presenciei que pessoas, de repente, no público, participando, tipo, observando o ritual, entraram em transe e eles tentaram, tipo, identificar quem chegou aqui agora. Porque o ritual mesmo é, cada ano, os ancestrais voltam e cuidam da população. Isso é a ideia. Tipo, uma vez por ano eles voltam. E a gente tem que aceitar as ofertas, a gente vai oferecer algo para eles também, a gente vai colocar comida, mas de uma forma geral sempre aconteceu, até assistente da pesquisa mesmo.
Imagina, você quer fazer uma entrevista e de repente o assistente da pesquisa entra. É complicado. Mas sabe, tipo, essas coisas não acontecem na Europa. Então isso a gente tem que estudar. E eu acho que isso é importante. Não sei se eu respondi. A Sociedade Brasileira de Cardiologia é a única sociedade que tem na sua diretriz de prevenção um capítulo de espiritualidade e saúde. Há 2 meses, a gente pôde participar, foi apresentado no American College um trabalho feito em Goiânia de intervenção em saúde. Hipertensos leves participaram de um protocolo por dispositivo, por aplicativo, trabalhando compaixão, gratidão, raiva e mostrando uma redução de pressão arterial. Mas isso ainda tem um alcance, ou pelo menos uma repercussão fora do Brasil muito restrita. A gente vai aos congressos e nunca tem nada de espiritualidade e saúde. Vamos abrir para mais perguntas, eu não quero... Boa noite, doutor Fisch. Muito obrigada pela sua apresentação. Eu gostaria de fazer uma pergunta no sentido de todo o conteúdo da sua pesquisa, se algum dado lhe impactou pessoalmente e que eventualmente possa ter mudado a sua convicção pessoal. A gente chegou aqui junto no Uber, a gente conversou um pouco sobre isso. Olha, o fato que eu estou fazendo essa pesquisa já mostrou uma coisa, eu acho. E como eu falei, eu sou agnóstico. Eu até agora, mesmo com todas as coisas que eu participei, que eu vivi, eu sempre achei uma explicação biológica ou física até agora. Mas quem sabe, né? Eu estou agnóstico, eu não sei o que existe, o que tem, mas a minha curiosidade é entender o que está acontecendo. Por isso eu estou fazendo essa pesquisa. É uma pesquisa que eu não estava querendo fazer há um tempão. Mas agora vai fazer, né? O Alexander Moreira, ele tem uma publicação com um grupo em que ele analisou o que foi descrito por André Luiz na sua série de livros e o que a ciência comprovou depois. É uma publicação maravilhosa, mostrando assim décadas de antecedência, né, da mensagem de André Luiz, explicando, pineal e várias outras coisas que depois, décadas depois, foram confirmadas pela pesquisa científica. Então, mostrando assim, né, que realmente tem mecanismos muito claros de informação. Presidente. Eu queria fazer 3 observações. Primeiro, que está me dando a nítida impressão que o Ronald é agnóstico, graças a Deus. Então, essa história de agnóstico, essa história de ateu, todos nós já estamos cansados disso. Essa história das pessoas que são muito religiosas, quando você precisa dela para o bem, ela deixou de ser religiosa. E quem você conta é o ateu. Não é? Então a gente vê realmente que você é agnóstico, mais ou menos. Você está querendo embromar a gente. O segundo, para dizer o seguinte: o Roberto não gosta que diga, mas a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela tem um departamento de espiritualidade, que é um departamento muito fraquinho e que ficou atualmente muito forte. O Roberto dirige o departamento de espiritualidade. O terceiro, Ronald, já que você é um agnóstico, graças a Deus, a nossa casa, aqui dirigida pelo Ivan, aqui presente, essa casa aqui tem em torno de 300 pessoas às sextas-feiras. As outras casas lá na sede tem 500 pessoas, e assim sucessivamente. E a Anne Carioca e o MAP têm interesse. Se
desenvolver um trabalho com a parceria com a ciência. A gente sabe que a ciência, como o Roberto estava dizendo, é igual casamento. Ela anda de mão dada, mas de vez em quando tem uma brigazinha. Então a ciência e a religião, elas são parceiras, mas de vez em quando tem as suas arestas. Então, nós nos encontramos à disposição com uma casa grande, para que a gente, se for o caso, sente para analisar o que a gente pode contribuir para as pesquisas, porque nós também temos interesse, nós sabemos da cura. As pessoas saem daqui dizendo que estão melhores, e não são poucas pessoas. As pessoas chegam aqui, às vezes, com determinadas doenças, e não só essa casa, como várias casas religiosas, vários lugares, a igreja evangélica, a igreja católica e tantos outros lugares de paz, e as pessoas têm as mudanças celulares. De forma que eu queria fazer esse convite, para que se o grupo do IDOR quiser, a gente senta para conversar, para dentro das possibilidades do MAP, da AME Carioca, a gente auxiliar e contribuir para as pesquisas. Os estudos todos. Deixa eu fazer uma pergunta. Por favor. Pede para Na sua pesquisa, como é que ficou a diferenciação entre o médium e o esquizofrênico? Pergunta pesada. É uma série, eu tenho um médico na família e um esquizofrênico. Irmãos! Olha, eu não consigo de responder. Primeiro, o Alexander até publicou algumas diretrizes, como seria possível diferenciar. O Everton, ele é psicólogo, ele também atende. Ele falou que em teoria funciona muito bem, na prática é muito difícil. E talvez daqui em 5, 10, 20 anos eu possa te responder. Agora, nesse momento, eu li livros. Eu não consigo responder essa pergunta falando aqui a linha de divisão. Ou existe uma linha de divisão? Quem sabe? Eu não sei. Tem um estudo do Alexander e um grupo, e que parece que o principal fator, acho que você vai lembrar, o principal fator que difere o médium de um esquizofrênico, um dos principais, é o fato do controle, que o Ronald colocou. Então, aquela pessoa que no dia a dia vive bem fisiologicamente, trabalha, não tem nenhuma alteração no dia a dia da fisiologia. Durante o processo mediúnico, num lugar, trabalha, vai embora e segue a vida. Se você nem vai saber o que ela faz, o que ela deixa de fazer. Então, esse é um dos fatores. Tem outros, né? Tem uma lista de fatores, tem uns artigos publicados. Aí você vai lembrar agora, mas continua. Não, mas essa coisa de controle, como eu falei, isso é um ponto que me interessa muito, mas eu também posso relatar algumas entrevistas que eu fiz com pessoas lá na Tailândia e na África, principalmente, que muitas pessoas não têm controle, mas o contexto social aceita. Então eu lembro de uma forma bem marcante, uma entrevista com um programador que é um médium que sofre de repente de tremores, cai no trabalho e não consegue se controlar, e geralmente no contexto europeu isso seria um caso de medicação forte e mais para frente, mas no contexto deles é uma coisa o espírito chegou, vamos respeitar, daqui em 20 minutos ele volta, continua o trabalho. E para mim, eu já falei sobre isso algumas vezes, o contexto social faz muita diferença. Por isso eu acho que eu não consigo, essa coisa da controle, eu acho que sim, mas o contexto social faz também muito uma diferença. Eu até agora não consigo responder para você
o que de verdade faz essa linha, se tem essa linha, ou uma complexidade de controle, ambiente social, como as pessoas conduzem toda essa situação. Então, eu não sei, e talvez daqui uns 5 anos, 10 anos eu possa responder essa pergunta. Tomara que eu esteja vivo. Pois não. Então, isso é muito interessante, porque assim como a ciência, né, tudo está evoluindo, né, no cosmos, né? Você concorda com isso? Há uma evolução em tudo, né? Tudo. Está aí a prova disso, né? A pesquisa, né? O trabalho. E aí tinha isso que foi citado pelo doutor, um médico chamado André Luiz, né? Que também dizia agnóstico, não acreditava em Deus, né? Faltava um dicionário dele, né? Porque, enfim, nessa época ele vinha esclarecendo uma opção de coisas sobre isso, e agora que a gente está entendendo, que até então tinha uns dogmas, que você não poderia botar o trabalho anímico na sua mediunidade, que isso era errado, né? E isso era uma concepção completamente errada, né? Porque o descontrole, o cavalo que você falou, é uma falta de pesquisa, de estudo, né? E é difícil mesmo, né? O primeiro livro que eu li do André Luiz, eu estudando, trabalhando, falei, caramba, editora ruim, botou tudo junto, né? São 2 palavras, né? Aí no segundo livro eu falei, pô, Paulo, presta atenção, é uma coisa só, né? Mas demanda, e assim como o doutor falou, através das décadas, né? Muita coisa está sendo, né? E tem um livro maravilhoso que chama-se Mecanismos da Mediunidade, que fala sobre isso que o senhor está falando. Tá? É uma obra muito legal. Eu acho que o conceito da evolução é um conceito muito interessante, porque a ciência evolve, muda, e da mesma forma o pensamento religioso espiritual. Você está lendo, por exemplo, algumas coisas, como comentei, eu trabalho um pouco com esses textos antigos de 4, 5 mil anos atrás. Você vai reconhecer muitas coisas, mas ao mesmo tempo você também vai ver uma evolução, porque tem 5 mil anos de outros pensadores, outras pessoas que refinaram, aprimoraram essas ideias. Então, eu acho que tem uma evolução na vida inteira. Isso é minha crença. Então, eu acho muito interessante ver essa trajetória também, porque às vezes a gente perde algumas ideias que vale a pena recuperar, e outras vezes a gente melhora a nossa forma de pensamento dentro da ciência, dentro da religião, espiritualidade, dentro de qualquer coisa, e tem uma evolução mesmo. Acho que tinha alguém que queria perguntar algo. Só, por favor, Roberto. Só essas duas, tá? por favor. Não sei se a pergunta caberia, mas se essas pesquisas já trazem condições de uma forma razoavelmente definida, condições como ideias, como são colocadas por Kardec, sobre a vida após a morte, vidas passadas, tá? Fazendo talvez até uma conexão para o Cristo. Então, se as pesquisas, nesse ano, eu tenho acompanhado o grupo do Alexandre, mais muito voltado antes, que aqui é médico, atua mais na psicologia, mas se já há no horizonte. Então, se já há no horizonte, de forma definida, essas questões sobre vida após a morte e vidas passadas. Essa é a ideia. A partir dos estudos que têm sido feitos, como você relatou. Acho interessante, Fischer, até você dizer também, qual é assim, no grupo de pesquisadores, qual é assim a percepção coletiva, ou qual é o padrão coletivo em relação a essas grandes
esses grandes marcos ou divisões de conhecimento, conforme comentado aqui, a vida após a morte, você estudando mediunidade, mediunidade, você está intermediário entre que dimensões, né? O agnosticismo com mediunidade, ou seja, qual é assim a visão que o grupo, na sua média, tem em relação ao significado de vida após morte, reencarnação e essa sequência? Olha, primeiro, esse trabalho do Alexander eu acho que é muito interessante. E, por exemplo, esses dados, eu vou dar para ele. Ele pode trabalhar com isso de forma geral. Para mim, pesquisa, ciência tem que ser aberto, a gente tem que compartilhar com todo mundo, tem que ir disponível para todo mundo. Então, por exemplo, esses dados aqui sobre esses fenômenos de quase morte, etc., tuberculose, as pessoas sentir a presença de alguém que já faleceu, eu vou entregar para a Alexandre para trabalhar com isso se ele quiser usar. Sobre essa questão, como a gente se posiciona em relação a todas essas perguntas, eu sou o canário dentro do grupo, eu sou o agnóstico. A gente, tem várias vertentes dentro do nosso grupo e, olha, eu tenho minha esposa também, a gente sempre tem discussões, porque eu sou agnóstico, ela acredita em várias forças, sempre tem discussões. Eu tento tratar com respeito, é difícil às vezes, mas é assim, dentro do nosso grupo tem várias pessoas que são kardecistas, tem pessoas que acreditam em várias outras formas. É um grupo bem eclético e eu acredito que eu sou a pessoa mais distante. Eu sou mais distante desse grupo. Mas eu acho que é bom, porque tem que ter um equilíbrio. Diversidade. Tem que ter um certo equilíbrio. Mas, Não, você vê, curiosidade, você falou que o seu próximo passo é retomada pesquisar os rituais. Você já falou da África, já falou da Ásia. Qual o espectro que você vai buscar agora? Das Américas? Vai vir para as Américas e aí vai considerar exatamente os níveis educacionais e os países envolvidos? Porque aqui na América a gente tem uma bela de uma coletânea quando a gente sai dos grandes centros. É essa a intenção para ampliar esse espaço austral? Sim. Então, eu moro aqui, então agora eu vou principalmente trabalhar aqui. A gente tem algumas ideias de fazer uma pesquisa transcultural, pegar essas ideias aqui que a gente vai encontrar e ver como funciona em outros lugares. Porque muitas vezes vem da Europa, dos Estados Unidos, para outros países. O que não fazer do outro lado, do outro caminho. E em relação ao que a gente está pensando, por exemplo, com essa pesquisa dos rituais, o primeiro passo que a gente está pensando nesse momento, por isso estou muito grato pelas palavras, fazer entrevistas com pessoas que trabalham com cura. Como vocês trabalham, o que vocês fazem, como vocês usam, qualquer experiência que vocês têm e como isso tem um impacto na vida das pessoas que trabalham com cura e também como isso faz uma diferença no mundo real, fora do Instituto do Grupo da Cura. Falando, o mundo real, você vai no seu trabalho e você vai enfrentar todos os problemas. Como você consegue pegar essas mensagens, essas ofertas e faz uma transformação mesmo. Então isso é um primeiro ponto que a gente quer fazer, entrevistas, entender um pouco melhor como funciona esse trabalho e como podemos fazer também saúde pública, aumentar o bem, de certa forma. Ronald, agora você está aqui, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua palestra.
Muito obrigado por todos os dados que você trouxe aqui. Você mostrou realmente que você não é agnóstico. A gente tem já certeza disso. E até porque, senão, essas pesquisas que a gente sabe que não vem ao acaso na vida de cada um de nós. Hoje, o Instituto DOR é o maior instituto de pesquisa da América Latina. Em todos os estudos que estão sendo realizados, e é um grupo de trabalho formidável. E nessas pesquisas, como a gente caracterizou, não existe acaso, nessas pesquisas nós vamos nos enquadrar também, que é o nosso convite ao trabalho da análise da mediunidade, da análise do trabalho de cada um dos médiuns, e nós vamos ter oportunidade de auxiliar em relação a isso. Já conversei sobre isso com o Jorgeto também. Vou pedir a Bárbara para fazer a nossa prece final. Queria dizer que no próximo mês a Associação Médica Espírita ela estará em São Paulo no encontro das AMES regionais, das AMES do Sudeste, discutindo aspectos inerentes ao desenvolvimento corpo, mente, espírito e pesquisas atuais. Estaremos lá e, portanto, no mês de julho nós não faremos a nossa apresentação aqui. Já temos uma apresentação para o mês de agosto, que será na segunda-feira do mês, e a Bárbara depois vai mandar para todos, né? Vamos pedir a Bárbara para fazer a nossa prece inicial, final. Pode falar. Só para a gente fazer um spoiler da palestra de agosto, a Isabel Nascimento, médica e atual coordenadora das caravanas de saúde do Fraternidade Sem Fronteiras, vai estar com a gente aqui falando um pouco sobre ciência e espiritualidade. O mestrado dela foi em neurociência e agora ela está querendo fazer um doutorado na área de ciência e espiritualidade, então vai tocar bastante com a gente. Foi coordenadora da Fraternidade na Rua, que é um polo do Fraternidade Sem Fronteiras aqui no Rio, né, e atualmente está coordenando as caravanas. Tá? Então, venham, vai ser um prazer receber vocês. Obrigada. Eu queria propor a todo mundo que a gente fizesse um momento de meditação. Que todo mundo agora pensasse, colocasse aqui, na frente da sua cabeça, imaginasse alguém que ama muito, que tem aquele amor que o Ronald trouxe pra gente, aquele amor que você sentiu às vezes só uma vez na vida e que ficou como algo bom. E que pensasse nesse momento tão bom, tão maravilhoso, esse sentimento de amor que faz a gente transcender. E aí, para isso, a gente não precisa de religião nenhuma. E nós estamos conectados com tudo de bom, tudo de belo. E nesse lugar onde o amor é pleno, a gente consegue abraçar e ser grato. Agradecer pela vida, pela oportunidade de vivermos em sociedade, de corrigirmos nossos erros, de trocar, de perdoar e de viver as coisas boas da vida. Então, assim, agradecemos pelo dia de hoje, com o coração repleto de gratidão
e assim nos colocamos à disposição para o que vier. Obrigada a todos. Uma boa noite. Graças a Deus, vamos em paz, Jesus nos acompanha.